Bom dia a todos. Estamos no dia 27 de maio de 2022, nesta belíssima sexta-feira. E vamos lá, dar início aos nossos estudos. Estamos na segunda estrofe, na página 34 do livro Tao Te Ching, Lao Tse. Um redemoinho não dura uma manhã. Uma rajada de chuva não dura um dia. De onde provém essas coisas? Do céu e da terra. Se nem o céu e a terra podem produzir coisas duráveis, quanto mais os seres humanos. Vamos entender o que esta estrofe nos passa e nos diz, e nos dá de ensinamento em relação à nossa prática diária de meditação. Esta estrofe traz para o poema exemplos de excessos que não perduram. Um redemoinho ou tornado. Uma rajada de chuva ou tempestade são ventos e chuvas excessivamente fortes que não duram muito tempo. E mesmo que durassem uma semana do seu início ao fim, ainda assim teriam durado pouco, com relação ao conceito de tempo do mundo manifestado. Mas apesar de durarem pouco, deixam estragos consideráveis por onde passam, e o mesmo ocorre com todos os excessos. Perceberam, meus irmãos? Excessos, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Por quê? Porque tudo aqui, neste mundo, é transitório. Então, se na sua prática você encontra tempestades, o que são as tempestades? Pensamentos negativos, preocupações, e você está manifestando estas coisas são atemporais, são temporais, são temporais. Temporal. Como nós tratamos a mudança de tempo. Vai dar um temporal. Temporal são coisas que duram um determinado tempo, ou seja, são coisas que não existem. São temporais, são coisas transitórias. Passam. Pensamentos, eles passam. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, nós nos apegamos a esse influxo de pensamentos e criamos um gatilho devido a um pensamento. E esse gatilho denomina-se looping mental. Looping é quando você está na borda do furacão e está tentando morder o próprio rabo. O cachorro tentando morder o próprio rabo é a borda do furacão que a gente fala. Mas vamos seguindo aqui para trazer respostas para como deixar passar, soltar. Os tornados e as tempestades vêm do céu. E o poema traz estes exemplos para ensinar que nem a natureza, com a sua grandiosidade, consegue produzir manifestações duráveis. Muito menos o ser humano é capaz de produzi-las. Por isso é preciso aprender a fluir na vida e aceitar as mudanças trazidas pelo destino, com a mesma naturalidade do céu e da terra, que aceitam igualmente o vento brando e a chuva fraca, tanto quanto os tornados e as tempestades, porque compreendem que todas elas são manifestações transitórias, que em algum momento passarão. E eu já vou trazer um versículo aqui para vocês, que foi dito há 2000 anos atrás. O céu
e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Todos os extremos se assemelham à cúspide de uma curva ao seu ponto de reversão, e como cúspides, os extremos não são duráveis. Por isso, quando o ser humano está vivendo um desequilíbrio interior e procura de maneira compulsiva repetir em sua vida momentos máximos de alta intensidade emocional que viveu em seu passado, isto acontece porque ele não compreende que aquelas situações foram como culminâncias de uma situação que precisaram necessariamente se transformar e ficaram para trás. Quando essa lembrança de experiências passadas provocam uma excitação que desperta no indivíduo o desejo de repetir aquele padrão, esta vontade esgota seu organismo, porque se ele alcançar o seu intento e conseguir reproduzir aquelas expressões emocionais, estas também passarão obrigatoriamente. E mais uma vez a pessoa entrará no processo de busca compulsiva pela repetição desses momentos. Um ciclo infindável. Mas além do desgaste provocado pela ansiedade de quem deseja a reedição de antigas emoções, quando a pessoa consegue alcançar o seu intento, depara-se também, após a cúspide da atividade renovada, com o cansaço e os estragos físicos, energéticos e mentais, que restam da experiência da mesma forma como ocorre depois da passagem de um tornado ou de uma tempestade numa localidade. Ainda que não durem muito tempo, eles trazem a destruição, e depois que se vão, quem vive estas experiências precisa consertar o que se quebrou, repor o que se perdeu, limpar e arrumar os locais atingidos e contabilizar seus prejuízos financeiros e, algumas vezes, até mesmo lamentar a perda de vidas humanas. Estes são exemplos dos excessos que trazem o sofrimento para quem esteja nos seus raios de ação. Magnífico isso, gente. Magnífico isso quando nós entendemos e colocamos em prática em nossa vida. Porque todos nós estamos aqui por ordem da evolução. Por questões evolutivas, por questões de aprendizado, por questões de receber o diploma. E qual diploma queremos receber? O diploma de aprovação deste mundo ou o diploma de reprovação, na qual teremos que repetir essa nossa estada, de repente, numa outra forma de vida, num outro corpo, num corpo diferente do que nós estamos hoje? Ou, se quisermos progredir e avançar, como o poema nos traz, reconstruir tudo aquilo que se passou, desapegar do passado. E desapegar do passado, meus irmãos, é praticar. Então, esses poemas que Lao Tzu nos traz, é como nós chegarmos a um estado de conexão com o Tao, ou conexão com o Buda, ou conexão com o todo, ou no vácuo quântico. Nesse caminho, é preciso ir largando essas pedras, ir largando os apegos, ir largando tudo que a gente está apegado emocionalmente. E é um apego interno, meus irmãos. A gente precisa entender que a nossa vida externa não tem nada a ver, é uma mudança interna que a gente vai fazer conforme o passar do tempo, o passar dos anos e dias, na prática, observando atentamente aquilo que acontece ao nosso redor. No seu dia, por exemplo,
Passamos um dia e quando chegamos ao final do dia, quando chegamos em casa, nós nos sentamos e fizemos esta autorreflexão do que foi nosso dia, como que nós nos portamos neste dia, nossas ações foram ações que foram produtivas, de ajuda ao próximo, de conversa, de tornar a ahimsa a nossa prática. Tem uma prática na yoga chamada de ahimsa. É quando nós cuidamos o limite da fala e cuidamos o que falamos. Não podemos julgar, não podemos criticar, não podemos ter inveja, nada. E observar ainda, além disso de falar, observar os nossos pensamentos. Então, a complexidade de mudança é extrema. Então, a gente precisa fazer passo a passo e com a prática de meditação, nós vamos trazendo isso em nossa consciência, nós vamos elevando nossa consciência. E vocês notem que vocês passarão um dia espetacular, sem ao menos perceber coisa alguma de alteração alguma no seu dia. Seu dia é esplêndido, os acontecimentos são todos normais, que provém da essência. A essência está em ordem, trabalhando com você. Você está percebendo o tal ali agindo. E você começa a soltar, começa a largar as rédeas, começa a querer parar de manipular as situações. Tenham todos um bom dia, uma ótima sexta-feira. Lembrando a todos que abaixo deste vídeo nós temos as descrições para quem quiser fazer alguma doação para este canal, para quem quiser fazer doações ao lar, a ONG Amor pelos Animais, da nossa querida Poli Cardoso. Nós temos o link aqui do nosso e-book, Praticando a Presença, meditação contemplativa. Então, o início é um guia para você começar, você que está chegando agora aqui neste canal, para você sentar e ler este e-book. Este e-book, ele é um guia para a prática da presença. Tem alguns versículos, tem como sentar, como fazer, como você se posicionar e tudo mais. Não existe isso, a questão é individual de cada um, mas a gente resolveu escrever este e-book de uma forma simples e prática para que todo mundo entenda. Uma vez fui questionado por que eu não coloquei coisas da minha vida ali no e-book. Está saindo o livro, tá? O Poder da Vida Contemplativa, e espero que quando este livro estiver pronto, nós vamos fazer o lançamento, nós vamos fazer a revisão, nós vamos dar para pessoas lerem, pessoas vão escrever aí a sinapse, tudo bem certinho, ok? Então, aguardem, está chegando, são coisas novas que estamos fazendo, estamos trabalhando por detrás dos bastidores e o trabalho do Vida Contemplativa está crescendo passo a passo. Não nos desesperamos, vai ficar tudo gravado, sendo aqui no YouTube ou alguma plataforma, nós vamos evoluindo passo a passo o nosso entendimento, os trabalhos, os escritos, os textos, nós vamos publicando passo a passo aquilo que a gente vai sendo autorizado a soltar para vocês, que são nossa audiência. Muito obrigado, tenham todos um ótimo dia, sempre com a paz em Cristo Jesus.